Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui nesta manhã de sábado para gravar mais um Adcast, o podcast Assembleia de Deus de Itajaí, e mais uma gravação da nossa sequência aí das lições da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre desse ano 2023. E hoje nós estamos aqui para gravar a lição dos nossos queridos adolescentes, Felipe. Pai do Senhor, bom dia. Mais uma vez alegre de estar aqui, e hoje a gente vai ter mais oportunidades de falar também da lição dos adolescentes, que é uma idade que a gente já falou sobre, mas é uma idade complexa, mas que é boa também de captá-los. Eu, como professor lá nos pré-adolescentes, sei como é o desafio, mas estamos aí. Eu tenho saudade da minha época de adolescente. Também tenho. Tinha compromisso, as coisas eram muito mais simples. Nossa! Não era? Eu falo pra eles lá também assim, ó, vocês não reclamam de agora. Reclama, rapaz. O professor não vai dar spoiler, mas não reclama de agora. Vocês estão de barriga cheia. Mas estamos aqui hoje para falar sobre a lição dos adolescentes e estamos com uma convidada especial, que é a irmã Jéssica, da congregação do Quilômetro 12. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui. É muito gratificante, né, de poder representar o Quilômetro 12, representar o nosso setor 23, os professores. Agradeço o irmão Josué, né, que tem me colocado nessa. Mas é muito bom poder falar da palavra de Deus e também, inclusive, falar dos pré-adolescentes e adolescentes, né? Que é a lição que a gente vai falar hoje, dos adolescentes, que é uma lição maravilhosa. É um prazer estar aqui. Maravilha. Nós temos um prazer. O irmão Josué, ele é o coordenador lá da escola dominical, na congregação do Quilômetro 12, né? Isso. E nesse trimestre, tá aqui na telinha a capa da lição, né, dos adolescentes, a história do povo escolhido. Então, irmão, para nós iniciarmos, dar uma introdução, essa lição vai tratar sobre o povo de Israel quando está no período pós-saída do Egito, né? No período do deserto. A primeira lição ela já vai falar de como tudo aconteceu, né? E vai falar sobre a saída deles do Egito. E ali vai falar sobre Moisés, vai falar muito sobre a liderança, né? Então, quando eu comecei a ler a lição, eu já disse, ops, essa lição também é para os líderes, principalmente, né? Apesar que toda lição mas ali o foco realmente tem sido a liderança, o trabalho em equipe, né? Que faz a diferença, né? Na nossa vida e principalmente na vida espiritual, nas nossas congregações. Então, vai falar ali sobre o nascimento de Moisés, quando tudo começou, que foi aonde José interpretou o sonho de Faraó, que ele saiu da prisão e aonde ele se tornou governador, e aonde a família dele veio ali para o Egito, né? E começou todo o tumulto e... Sim. Ela é uma continuidade, então, da lição do primeiro trimestre, né? Isso, é a continuação. Ela contou ali a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Legal, bacana. Então é bom que vai dando uma continuidade, né? Uma sequência bem certinha. E para os adolescentes é bom porque eles vão pegando toda a cronologia, né? Dos acontecimentos. Então ela começa então ali com interpretação do sonho de José para o faraó. E depois já vai entrar nos pontos ali do nascimento de Moisés, ou depois ele foge, né? Vai falar sobre a jornada no deserto. Legal que começa de escravo a povo livre e depois a jornada no deserto. Isso para os adolescentes já é... para eles entenderem que eles são livres e tudo mais, também fazendo paralelo com a Bíblia é bem legal. Isso. E vai falar também dos milagres, né? E sou grata a Deus por essa oportunidade, porque eu sempre falo para eles, né, para os adolescentes, que eu sou uma prova viva do milagre de Deus, né? Já aproveitando aqui o spoiler, o meu pai, ele é um milagre vivo, a minha mãe também. Meu pai teve 2 cânceres e ele venceu os 2 cânceres, foi curado. Glória a Deus. Para a glória do Senhor. E agora a gente está na batalha com a minha mãe, que também está com um tumor no cérebro, mas Deus já deu a vitória para ela. Já deu a cura. Então, é um exemplo que eu dou para os pré-adolescentes, né? E a lição tem falado muito sobre isso, sobre os milagres, a confiança, a fé em Deus, né? A obediência, a dependência de Deus.
não se apavorar nos momentos difíceis, né? Que foi ali também o caso de Moisés quando abriu o Mar Vermelho. Fala, né, tem essa passagem que é muito importante e é uma linguagem muito interessante para os adolescentes entenderem. Que às vezes a gente lê a Bíblia e não entende, principalmente eles, né? Quando vão ler, às vezes não entendem. E essa lição tem sido uma continuidade, assim, desde Gênesis, Êxodo. Então, para eles pegarem o caminho ali e entender bem a lição. E é bem legal, e aqui já fica uma dica principalmente para os professores que forem ministrar, né? Quando a época dos adolescentes, a fase que eles vivem hoje, salvo engano, a classificação dos adolescentes, eu acho que é de 13 a 14, né? 13 a 14, 13 a 15, mais ou menos, dependendo de alguns lugares. É uma fase de muitas questões pessoais, é uma fase de muitas mudanças na sua vida, no seu corpo físico, e vão surgindo algumas questões também. Enfim, é uma fase... Eu não gosto de falar que é uma fase turbulenta, mas é uma fase bem agitada em várias questões. E de várias dúvidas, de vários porquês e tudo mais. Eles são caixinhas de surpresas. E eu gosto de lembrar que, assim, embora Moisés já fosse um homem mais do que feito quando Deus chamou ele para a obra que ele realizou, nós precisamos lembrar que Moisés não... Quem te vê Moisés e fica pensando no Moisés que subia no Monte Sinai, que falava com Deus. Só que até ele chegar lá, ele tem que lembrar que Moisés era um pastor de ovelhas que ficava no deserto e ele falou com Deus, uma experiência sobrenatural, uma teofania de Deus ali através da sarça ardente. E Moisés morreu de medo quando conheceu o Senhor. Foi. Né? Então, lembra que quando Moisés falou e ele entendeu que aquilo ali era uma manifestação de Deus, ele teve medo. A Bíblia fala que ele curvou o seu rosto porque temeu olhar o Senhor. Então, Moisés passou por todo um processo de conhecer a Deus intimamente, até ele se tornar o grande homem de Deus, Moisés, que a gente conhece mais essa parte da história, né? Então, assim, Moisés, tanto que ele tá até com medo de falar com o faraó, né? Assim, eu sou pesado de língua, sabe como é que é, não sei o quê, escolhe outro. Mas Deus foi capacitando e foi se revelando a Moisés, e Moisés foi aprendendo e cada vez mais se entregando a Deus, né? E os adolescentes têm muito disso, né? Que chega uma fase da vida que eles são muito... Parece que a saída do momento da inocência para o momento já da consciência das coisas, que parece que até ali os pré-adolescentes tal, eles são muito inocentes, né? São muito... e aí ali, parece que na adolescência que eles começam a ter uma noção maior das coisas e começam a ter aquela já ficando um pouco mais... com uma visão um pouco mais adulta das coisas, e isso dá um baque, né? Sim. Não sei se você que trabalha com essa faixa de adolescente deve saber melhor do que eu, né? E não deve ser fácil. Deve haver umas pérolas ali, vem umas situações Vem. Eles vêm com cada uma, assim, que a gente tem que estar preparado. Aí, às vezes, assim, tem horas que... hoje não dá para falar sobre isso, mas a gente vai estar pesquisando, porque eu falo por mim como líder de adolescentes e pré-adolescentes, a gente tem que buscar muito para conhecer eles, porque eles têm um pensamento muito variado. Então, hoje eles falam sobre uma coisa, daqui a pouco eles já falam sobre outra, eles mudam de pensamentos rapidamente, eles são muito influenciados também pelas amizades, né, pelo que as pessoas falam, que as pessoas tentam colocar na cabeça deles, então a influência é muito grande nessa fase. E a lição, ela fala muito sobre isso também, sobre as influências, sobre a obediência, não só ao líder, como também ao pai e à mãe, né, aos pais, que isso é bíblico. Então, ali Moisés vai trazer os 10 mandamentos, onde que é uma dica, né, para os professores para se aprofundar nos 10 mandamentos. E algo que eu gosto de fazer com os adolescentes é dinâmicas. Muitas dinâmicas, porque isso vai ajudando eles, chama atenção, e eles acabam captando melhor as informações. Então, são as brincadeiras, são as dinâmicas que eles vão se pegando. Metodologias, não ficar só ali falando e... Não tem como ser, né? Para eles não tem como ser uma aula igual para os jovens, para os adultos lá. Porque tu chama atenção, qualquer coisa diferente que tu traz, tu chama atenção, e qualquer...
recompensa às vezes, e para eles é recompensas muito simples assim, de eles se esforçarem, eles vão atrás e fazem mesmo. Até entre eles cria uma certa, não é nem uma briga, mas uma dinâmica de procurar e saber mais. Eles são competitivos e tu tem que trazer isso para um lado bom. E fazendo um paralelo com a lição a gente vai falar de Moisés, Josué. A gente que é professor e a gente começa a notar o quão potencial de líderes tem ali no meio. Exatamente. E aí tem que trazer na lição isso aí também, ó, Moisés passou por isso, mas foi um grande líder. A Bíblia deixou esse legado que tu também pode ter, se tu quiser, se tu buscar e se tu ficar dentro da vontade de Deus, ser obediente. Exatamente. Então a gente tem que pegar esses links para refletir na vida deles. Isso. E todas as lições, elas são bem claras na questão que todos são escolhidos por Deus. Independente das situações que vão acontecendo no decorrer do deserto ali, das situações, Deus escolheu cada um deles para estar ali. Sim. Só que daí tem aquela desobediência ali no meio, tem aquelas desordens, a falta de sabedoria, a falta de conhecimento, muitas vezes, né? Uhum. Então, aí eles acabaram sendo rebeldes a Deus. E é onde que vem o pecado. E daí veio a consequência dos pecados. Deus perdoa, mas a gente tem as nossas consequências, né? Sim. Mas assim, eu dou algumas aulas, às vezes, ali na sede para os adolescentes. E para mim é a mais difícil. Porque às vezes até para ti, pela prática, assim, eu não sou um cara que tem tanta facilidade de fazer tipo uma dinâmica. Sei lá, eu sou limitado nessa parte. E aí a minha aula, eu acho que a minha aula para eles é a aula mais quadradinha, porque embora eu tente ali ser um pouco mais extrovertido, de fazer eles participarem, só que eu percebo assim que eles ficam me olhando assim, eles são um pouco fechadinhos. Sim. Enfim. E eu acho que eu vejo isso até com... Não existe inveja santa, né? Mas assim, eu fico admirando os professores que têm essa capacidade de criar ali uma situação e aplicar ali uma situação para aplicar o tema da lição. E, pô, isso é maravilhoso. Eu vejo assim, principalmente no departamento infantil, de pré-adolescentes, eles têm essa capacidade de criar uma situação. E quando tu vê fazendo, parece tão fácil, né? Assim, como é fácil eles fazem. Só que quando eu tento fazer, eu não consigo. Mas, enfim, Deus é maravilhoso, né? Tem pessoas diferentes trabalhando. Mas eu percebo isso, assim, com os adolescentes também. Tem essa metodologia. Quanto que a metodologia de transmissão da lição vai ser influencia no resultado. Crucial no resultado, né? Exatamente. E eu já estou há 5 anos, vai fazer agora em abril, 5 anos na liderança dos pré-adolescentes e também como professora da EBD. E eu vejo assim que os dias que eu não levei dinâmica, que eu não fiz algo diferente, que eu só fiquei ali lendo a lição, tentando explicar, foi uma aula assim bem maçante para eles, né? Uhum. Então a minha dica é que os professores tirem um tempo a mais assim para fazer algo diferente com eles. E muitas vezes o fato de levar uma folha com um lápis, uma caneta, vocês vão anotar os pontos importantes, vocês vão anotar palavras que chamaram a atenção durante a lição. Só o fato de fazer isso com eles já é algo que chama atenção e eles conseguem interpretar o texto, eles conseguem gravar, porque são as palavras-chave, né, durante a lição. E tem algumas lições que a própria lição sugere, né? Sim, algumas dinâmicas, né? Algumas atividades. Né? Uhum. Até essa de adolescentes não tem tantas atividades, mas a gente consegue assim, pesquisar, né, por dentro da lição. Assim, tem vários sites que disponibilizam essas dinâmicas, essas aulas diferentes para eles, né? Então, é muito bom, assim, eu sou muito divertida, eu entro na onda deles, né, como também vira uma pré-adolescente ali, e a gente trabalha junto, e essa lição fala disso, né, da liderança, de trabalhar juntos. Então, eu peço muito a opinião deles também, que eu acho muito envolver importante. Eles na lição, a participação deles, né? E essa lição vai deixar bem claro, assim, para eles essa questão, que tem gente, às vezes, que não entende, né? Por que o líder está pedindo opiniões, né, para os liderados? E eu acho que isso faz uma grande diferença, principalmente no grupo de adolescentes, que é a minha praia. Pegando o gancho no que a irmã falou, o link é o que eu procuro fazer sempre lá, o link com a vida deles, é que eles querem ser ouvidos. Isso. E então, Moisés... E aí é o que faz lá, né? Todo mundo queria só levar para Moisés, fazer visão e tudo mais. Às vezes querem ser ouvidos.
E quando tu dá abertura, não somente na aula, depois da aula, e eu percebo muito isso. Esse lá no aniversário da igreja, 2 meninas eram o Sor, elas chamam Sor. E aí contaram lá umas histórias e eu aconselhei e tal. Ó, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Perdoa aí no teu coração e tal. Eles só querem ser ouvidos assim. E aí... Você tem que, às vezes, parar no meio da aula para ouvir alguma coisa que também não tem nada a ver com a lição. Aí tu volta para a lição. Mas é importante para a gente, como professor, entender essa parte também, né? Tá preparado para ouvir. Isso. A particularidade da turma que tu tá fazendo, né? Não adianta que... E é por isso que eu falo, eu admiro quem tem essa capacidade, porque... Tu querer imprimir sobre eles a mesma metodologia que tu usa na classe dos adultos, pô, tu vai enfadar eles, né? Eles não vão ficar... eles não vão conseguir absorver o que precisa absorver, né? Por isso que é bom ter essas metodologias, assim. E tu usa bastante isso lá, né? De dinâmicas, E lá, pelo menos os meus adolescentes, eles são muito competitivos. Então, eu gosto de fazer dinâmicas. Inclusive, esse trimestre eu criei uma nova dinâmica para fazer com eles, principalmente pela questão da frequência, porque de manhã eles querem... tem uns que estudam, né, a semana toda de manhã, então querem dormir até mais tarde. Aí eu tento incentivar eles a estar participando. Sim. Até conversei com o irmão José para a gente fazer para todas as classes, mas em modos diferentes, né? Porque cada um tem uma realidade. Então, os pré-adolescentes é um tipo de desafio, adultos, jovens, crianças. Então, é algo, assim, bem dinâmico e eu tento trabalhar bastante isso com eles, assim. Bacana. A irmã exclusiva lá, só a irmã da aula? Tem o auxiliar Sérgio, que ele está me ajudando também. Porque eu ia falar, porque é bastante coisa, assim. Eu estava sozinha até o ano passado. Aí o irmão veio do Rio de Janeiro para cá. E daí ele começou a congregar ali na nossa igreja. E a gente já puxou ele, porque daí eu também fiquei um pouco cansada. Até porque eu tenho 2 filhos. Tenho uma menina de 2 anos e meio e um menino de 5 meses, completou ontem. Ai, doido. Então, e tu consegue agora... tá dando conta disso tudo? Graças a Deus, só Deus, né? Cara, mulher dá banho mesmo, porque... Nossa... E é legal, para os adolescentes também, até na sede a gente tem bastante essa presença, mas para os pré-adolescentes já muda uma fase de que era só professora, e daí vem o auxiliar ali, e aí muda para professor também, como no nosso caso lá também, tipo, 2 professoras e só eu com professor. Então, para eles, foi diferente a primeira vez quando eles me viram. Sim. Acho que eu não estou na sala errada, assim, porque era só mulher que dava aula para os pré-adolescentes. Não, tá na sala certa. E é uma referência legal para eles, assim, que eles tenham outras pessoas para buscar e olhar, assim, né? Até o irmão Sérgio, ele é, assim, bem centrado, né? Ele tem uma palavra muito maravilhosa e a forma que ele trabalha com os pré-adolescentes é diferente. Então, eles estavam muito acostumados comigo. Nesses 4 anos aí, era só a Jéssica, não podia vir outro professor, tem que ser a Jéssica. Aí a gente começou a trabalhar também sobre isso, porque eles se apegam demais numa pessoa. E o que eu achei importante essa lição é que vai falar sobre as trocas, né, de líderes, de reis. A importância de tu preparar pessoas para te substituir. Isso, exatamente. Maravilha, isso é bom. E agora, esse ano, fui também colocada como coordenadora do setor 23 dos pré-adolescentes. Então, eu disse, eu preciso de alguém para estar me ajudando. Aí meu esposo também começou a dar aula, porque ele não eu não sei se já sabe e já tá oficial. Sabe que o coordenador dos pré-adolescentes agora sentado aqui tá nesse então tu já aí tu já pode agora tu já pra quem tá em casa ele tá atrás da câmera. Agora tu os sofrimentos aí já vai pro teu coordenador ali, ó. Mana Raíssa, o Cadu e a Sara. São 2 casais maravilhosos, assim. Vocês vão gostar bastante de trabalhar com eles. A gente tava precisando. Pra trazer o que a lição traz de todo mundo trabalhar na unidade. Todas as congregações vão falar do mesmo tema. A igreja também. É muito bom de editar. A gente tem o nosso tema central e daí com certeza os adolescentes também vão trabalhar nesse tema central. Tá coordenado, é legal. E chamou bastante atenção também a lição, porque vai falar sobre o povo pedindo um rei, né? Que eles ficaram um tempo sem rei. E daí eu trouxe já junto a nossa realidade. Porque, querendo ou não, nós, líderes de pré-adolescentes, estávamos pedindo um coordenador e os próprios pré-adolescentes pediam, porque eles gostam de sair, eles gostam de passear. Então, a gente não visitava outras congregações, né? Sim, os trabalhos que fazem. Isso. Aí eles falavam, por que os jovens, adultos... Todo mundo vai e a gente não vai.
menos os pré-adolescentes. Gente, calma, vamos orar e vamos pedir para Deus colocar, né, pessoas corretas. Chegou a resposta da oração. Para trabalhar junto com a gente. Mas voltando um pouco aqui para a lição dos adolescentes, eu percebo assim, ó, eu não sei se é uma coisa muito local lá da nossa realidade na Igreja Central, né? Mas eu percebo que os adolescentes, eles, se tu não provocar eles, assim, no sentido de estímulo, eles são muito... como é que palavra que eu vou usar? Eles são muito fechados, assim. Não sei se é por causa da minha presença, quando é só comigo, assim, mas eles são... É uma fase que eu percebo que eles são muito mais... prestam muito mais atenção do que... Não sei se é aquela coisa que estão meio que deixando de ser criança para ser já indo para a juventude. Porque tu é o tiozão, meio. né? Aí é normal, assim. Como assim? Para eles é bem diferente a troca de professor. E também na liderança. Lá eu tô na liderança sozinha, né? Eu e meu esposo. Mas daí, como professor da EBD, tem eu, professora, e o irmão Sérgio. Então, para eles, essa troca de professores acaba tendo uma troca também de didáticas com eles. E eles são acostumados de uma maneira e, de repente, muda. Então, para eles é como se fosse uma mudança bem drástica. E a gente acaba tendo que provocar, muitas vezes, a participação deles. Sim. Só que tudo depende do dia, né? Porque eles são bem, às vezes, bipolar. Os hormônios mesmo, Isso. né? E cada vez que eu chego na sala, independente se é eu e o irmão Sérgio, chega na sala, eles estão lá, todos tensos, assim, estão bem... E tu acha que essa Obrigado. lição, que ela vai tratar um pouco, como tu comentou no começo, falando um pouco sobre, não só da história do povo de Israel, mas pensando ali os personagens, as suas funções, essa questão de troca de liderança, como é que tu acha que isso pode ser usado ali para os adolescentes, para essas questões, né, que tipo, não... Às vezes eles se amarram tanto numa pessoa, daqui a pouco aquela pessoa pode se mudar ou vir uma nova outra, isso, né? Sim. Isso é até importante, porque até a igreja não tem dono, né? Exatamente. Tipo, eles mesmos, a Exatamente. igreja E não tem até dono. sugestão para os professores de adolescentes, de metodologias para eles usarem assim nas aulas, o que tu pode passar para a gente? Eu acredito que essa lição ela vai ser muito boa nessa parte da troca de liderança, a troca de professor, porque a gente não pode, né, como falado, a igreja não tem dono, o departamento não tem dono, então, como também já falei, todos são escolhidos por Deus e é uma lição que vai ajudar eles a se adaptar a essas mudanças e ao mesmo tempo que eles possam ajudar, né, a liderança, o professor, então vai ser uma lição assim que vai falar muito com eles a questão de se adaptar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, a maneira de trabalhar que é diferente também. Nós somos todos iguais perante a Deus, né? Mas a gente tem as nossas qualidades, a gente tem a nossa maneira de agir. Então, eu acredito que essa lição vai ser o ideal para pontuar essas partes com os pré-adolescentes. E mesmo sendo a gente até fala assim, tô no deserto, e mesmo sendo um período difícil, Deus não deixou de lado, né? Deus está aí. O período é difícil, mas Deus estava lá mantendo a sua soberania nesse tempo, assim, para que é bom para que fazer esse link com eles entendam que pode ser um momento difícil, principalmente nessa fase da adolescência. E aí, o que eu vou fazer da vida, o que eu vou ser e tudo mais. O povo tava lá. Eles também, o que nós vamos fazer da vida aqui no deserto? Exatamente. Mas assim, se tu for parar para ver, na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, não tem um período onde Deus mais se manifestou do que essa época. Isso. Isso em todas as áreas, assim, de parte de como provisão de alimento, cuidado. Pô, Deus dava alimento, caía maná do céu, caía carne, saía água da rocha, a roupa crescia no corpo, era nuvem, era coluna de fogo para esquentar a noite, era nuvem durante o dia. Sim. Mesmo com tudo isso... Não tô, mas diga assim, mas a parte de Deus, um ponto importante assim, que eu vejo na história de Israel é o seguinte, Deus, quando ele faz promessas, por mais que a gente, às vezes, não cumpramos com a nossa parte, Deus, quando ele emite uma palavra, existem promessas que possuem condicionantes e tem promessas que é promessa que ele decidiu dar e acabou. Então, até que a gente comentou no podcast que a gente gravou com o anterior, né, que a gente falou sobre o Salmo 1.
fala sobre o homem, bem-aventurado o homem que não pratica tais coisas e que pratica, medita na lei do Senhor. E aí ele fala da consequência desse homem. Então é uma promessa com consequência. Se tu fizer, tu vai ser como uma árvore. Então tem promessas se tu fizer, tu recebe. E tem promessa não, que Deus determinou que vai fazer. Então Deus tirou o povo de Israel do Egito. Não era para ficar 40 anos, mas ficaram 40 anos lá. Mas durante esses 40 anos, Deus manteve a sua palavra e foi fiel. Foi. Ele manteve o povo vivo, que pensa que milhões de pessoas vivendo no meio de um deserto. É no meio de um deserto, não é numa cidade de carro encanado e luz elétrica no meio do deserto. E Deus deu alimento, deu provisão e sustentou e deu tudo que eles precisavam. Imagina que a roupa do corpo, a roupa crescia. Também um alerta para a confiança, né? Então, assim, Deus foi fiel nas suas promessas, mesmo o povo sendo pecador, né? Mas Deus foi fiel. E mostrando também o cuidado de Deus, né, com os seus filhos. E a partir do momento que a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, é Ele quem escolhe, é Ele quem capacita. Então, se a gente for fazer por nós mesmos, não dá certo. Não flui, não vai. Então, é Deus que escolhe, Ele mesmo capacita, Ele dá coragem, Ele dá força pra gente, sabedoria, né? Pra gente seguir em frente. E assim é na vida deles também. Uma realidade bem diferente dos adultos, que é aquela fase ali que eles estão saindo das crianças pra adolescência, só que ao mesmo tempo eles querem ser jovens, já querem ser adultos. Então, é uma mistura de sentimentos, de pensamentos bem diferente, assim, pra eles. E essa lição, ela vai falar cada detalhe sobre isso, né? Sobre a gente confiar em Deus, e mesmo que a gente passe pelo deserto, tem algo bom ali. E é Deus nos preparando para algo muito melhor, que ali foi a terra prometida, né? Amém. E Deus foi fiel para cumprir, e o seu povo, mesmo desobedecendo ou não, mas Deus cumpriu com essa palavra. Glórias a Deus. Mas, para a gente caminhar, irmã Jéssica, para o final, eu ia fazer um reforço até que o pastor Juliano gosta de fazer salvo engano, acho que a gente fala tanto sobre isso que eu não sei se ele pediu para eu fazer ou se é a minha cabeça minha mente está me traindo. Mas reforçar que você que está nos ouvindo, todas as nossas congregações, inclusive lá no quilômetro 12, lá onde a irmã Jéssica trabalha e coopera, nós temos todas as classes das turmas, tem classe de adulto, tem classe de jovens, tem classe de adolescentes, tem classe das crianças. Então, não deixe de participar da escola dominical, né? Às vezes os pais deixam de ir porque tem um filho pequeno, aí não quer... Mas não, tem a turma dele lá para ele poder estar junto, né? E lá no quilômetro 12, que é uma congregação nossa que fica do outro lado da BR, né? Que a nossa cidade é cortada pela BR-101. Mas, enfim, eu queria que tu pudesse dar essa palavra de ânimo para os nossos professores e para quem está nos ouvindo para participar da escola dominical. Dá o endereço lá da congregação do quilômetro 12 e deixar uma mensagem final para nós, hein? Sim, lá no quilômetro 12 a gente tem professores bem tops também. Tem as professoras das crianças, a Joyce e a irmã Márcia. Inclusive a Joyce é minha irmã. Família toda família trabalhando. Envolvida. E eu e o irmão Sérgio ali no grupo de adolescentes e pré-adolescentes, é a classe junto. Tem o pastor Tobias, que está na classe dos jovens. E dos adultos tem mais alguns professores, inclusive o irmão Josué, o pastor. E o convite é que os pais, né, estejam presentes junto com os seus filhos. Lá a nossa realidade é mais os pré-adolescentes, adolescentes, os pais não são da igreja, mas a gente está sempre tentando, né, trazerem eles para a igreja, levando desafios, né, para eles cumprirem. E tem todas as classes. Então os pais vão poder estar ali na classe dos adultos ouvindo ali a palavra de Deus, né, e as crianças vão estar lá na salinha, tudo bem organizado. A professora, ela é maravilhosa. E as crianças vão gostar e vão se entreter ali nas lições, né? E grupo de pré-adolescentes, adolescentes são convidados também, tantos que são da igreja e os que não são ainda, né? Para estar visitando. E a nossa igreja é lá no quilômetro 12, na rua Reinaldo Melo. E é uma igreja top também, pessoas abençoadas. E serão muito bem-vindos, né? E todas as lições desse trimestre, sim, vai ser um trimestre muito top, porque a lição também dos adultos fala sobre a família, inclusive, e todos estão convidados, né, a estar participando junto com a gente. Vai ser um prazer. Maravilha, é isso. O endereço da Rua Reinaldo Melo, bairro quilômetro 12. Quilômetro 12, Reinaldo Melo. Então, talvez você esteja ouvindo,
more... poxa, fica muito distante de ir na igreja sede. Não precisa ir na igreja sede. Tem uma igreja aí perto de você, no quilômetro 12. Eu acho que até se hoje, com a maravilha da internet, é só colocar lá o Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quilômetro 12, vai aparecer lá o endereço também. E você tem a oportunidade lá de ouvir a lição, levar o seu filho jovem, seu filho adolescente, seu filho até a criança, vai ter a turminha dele lá e ela vai ser abençoada e edificada por Deus no ensino da palavra. Isso, e ali no quilômetro 12 também tem o bairro Paciência, que também tem a escola bíblica, tem as classes, tem o Brilhante, Campeche, que às vezes, moro aqui no Brilhante e não posso ir no quilômetro 12, mas tem lá no Brilhante também. Campeche, que é um pouco mais longe. Bom, nós temos também. 52 congregações. Alguma tem que estar perto da tua casa, né? Não vai faltar desculpa. E, mas assim, eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela tua vida, pelo trabalho que tu tem exercido lá no quilômetro 12 com o irmão Josué, com o pastor Uziel. Meu Deus, quando tu falou agora que tu tem 2 filhos, e um de 5 meses, é isso? 5 meses. Meu Fez Deus ontem, céu. o Emanuel. Olha, você e sua esposa estão de parabéns. Amém, Eu tenho 2, o meu mais novo tem 2 anos, e eu sei que, para mim, pelo menos, é difícil. A gente tem que se esforçar bastante para conseguir estar fazendo as atividades. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua família, e pelo trabalho que você tem feito, e pela tua disponibilidade de ter vindo aqui gravar esse podcast aqui para falar um pouco sobre a lição dos nossos queridos adolescentes. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe também. Foi um prazer estar aqui com vocês. E que venham os próximos. Né? Não vai faltar oportunidades. Não vai faltar Com certeza. Obrigado, irmã Jéssica. Eu gosto, os adolescentes, os pré-adolescentes, eu gosto assim, porque é a idade que eu dou aula e é muito legal a gente trocar sobre isso, assim, para ver que a gente está no caminho certo e a gente pensa. A gente pensa mais ou menos igual de fazer as dinâmicas e tudo mais. E é o caminho certo para a gente conquistar o coração deles, né? Para Jesus conquistar o coração deles através de nós, assim, isso é bem bacana. Pega o telefone do Lipe, leva um Lipe um dia para dar aula lá. Vou sim, tô precisando. É algo benção. Bem diferente, algo que eles gostam também. Lipe, eles ficam com receio, mas eles gostam bastante. Ele manja dos negócios. Hein? Pode chamar o Lipe que vai ser Vai ser benção, vai ser benção. Com certeza. Já pega o contato, já faz esse meio campo aí. Vamos sim. É legal a gente fazer esses intercâmbios. É verdade, porque a gente aprende um com o outro. É verdade. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Meus irmãos, obrigado. A gente encerra por aqui. A paz do Senhor. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e acompanhar a nossa igreja nas redes sociais. A paz do Senhor, um abraço. Amém.